Ele entrou no tribunal com o único paletó que tinha. Do outro lado, um homem de terno caro já dobrava os papéis com a calma de quem sabia o resultado antes de começar. Um advogado riu. Ninguém mandou calar. Afonso tinha 71 anos e ia perder tudo. Então, a porta dos fundos se abriu. 3 mulheres entraram com passo firme. A sala inteira virou. Ninguém ali sabia quem elas eram, mas elas conheciam muito bem aquele velho e voltaram para pagar uma dívida que ninguém ali sabia que existia. Afonso Pereira dos Santos chegou ao tribunal às 8 da manhã com uma pasta de plástico debaixo do braço e o paletó apertado nos ombros. O mesmo paletó de sempre, escuro, um pouco desgastado nas mangas, o único que ele tinha para ocasiões que exigiam respeito. Tinha vindo de ônibus, sozinho, levantado antes do sol para não perder a hora. Sentou no banco de madeira da sala de espera e ficou quieto, olhando para o chão de cerâmica gasta, enquanto ao redor as pessoas se moviam com a pressa de quem tinha muita coisa importante para resolver. Às 9 em ponto, a audiência foi aberta. A sala não era grande, mas estava cheia o suficiente para que o silêncio pesasse. Do lado direito, 2 advogados de terno se acomodaram com a tranquilidade de quem cumpre uma rotina conhecida. Pastas grossas, canetas caras, a postura de quem já ganhou antes mesmo de abrir a boca. Entre eles, sentado com os braços cruzados e um relógio no pulso, que valia mais do que a terra inteira de Afonso, estava Horácio Drummond. Cabelo grisalho, bem penteado, expressão fechada, olhos que varreram a sala uma única vez e depois não se moveram mais. O tipo de homem que não precisa olhar para os outros porque já sabe o que vai encontrar. Do lado esquerdo, Afonso se sentou ao lado do seu advogado, Denis. Denis Cavalcante tinha 40 e poucos anos, olheiras fundas e uma pasta fina demais para o que estava em jogo. Desde que chegaram, falara pouco, desviara o olhar toda vez que Afonso tentava fazer uma pergunta e respondera o que havia respondido na semana anterior e na anterior a essa. Está tudo encaminhado, seu Afonso. Pode deixar comigo. Afonso havia deixado. Não porque confiasse plenamente, mas porque não tinha outra opção. O juiz, um homem de cabelos brancos e expressão entediada, abriu a sessão sem cerimônia. Começou a leitura dos autos com uma voz monocórdia, que tornava tudo igualmente sem importância. A terra de Afonso, os anos de dívida, a vida inteira que estava sendo discutida em números e parágrafos técnicos. Horácio ouvia com atenção tranquila. Um dos advogados tomava nota com caneta dourada, o outro verificava algo no celular por baixo da mesa. Quando chegou a vez de Denis falar, Afonso se endireitou na cadeira. Denis se levantou devagar, abriu a pasta, olhou para os papéis por alguns segundos, e então começou uma argumentação tão fraca, tão sem direção, que até o juiz franziu a testa. Não havia sustentação. Não havia lógica clara. Era como assistir alguém tentar construir uma parede jogando tijolos no chão. Um dos advogados de Horácio encostou na cadeira e cruzou os braços com um meio sorriso que não se deu ao trabalho de esconder. O outro parou de tomar nota. O juiz interrompeu 2 vezes pedindo clareza. Denis respondeu com mais confusão. Na terceira interrupção, o juiz simplesmente passou para o ponto seguinte, como se a defesa já estivesse encerrada. Afonso olhou para o lado. Denis tinha os olhos fixos nos papéis à frente e não devolveu o olhar. Na galeria, uma mulher cochichava com o marido. Outra pessoa fazia anotações num caderno pequeno. O jornalista local, que cobria o caso por indicação do próprio Horácio, que já havia garantido que a história seria contada da forma certa. 2 homens mais ao fundo conversavam em voz baixa, e um deles riu de algo, sem se preocupar se seria ouvido. Não havia nenhuma razão para se preocupar. A atmosfera da sala era de quem assiste a uma formalidade antes do resultado já conhecido. Horácio, pela única vez desde o início, olhou diretamente para Afonso. Não disse nada. Só olhou,
com a mesma calma de quem verifica se está tudo em ordem, e voltou a olhar para a frente. Afonso não desviou, não por bravura, mas porque havia um ponto além do cansaço, onde o medo para de fazer sentido, e ele tinha chegado lá fazia tempo. Sua terra eram 12 hectares no interior do estado, a mesma terra do pai, onde nasceu, cresceu, enterrou a esposa e acordou toda a manhã da vida. Terra seca e difícil, que nunca o fizera rico, mas sempre dera o suficiente, e nos anos bons, um pouco mais do suficiente para ajudar quem precisava. Ele nunca quis vender. Quando Horácio apareceu pela primeira vez com uma proposta, Afonso agradeceu e recusou. Horácio saiu sem dizer mais nada, e Afonso, que não entendia de negócios grandes nem de estratégias de poder, achou que o assunto estava encerrado. Não estava. O que veio depois levou 4 anos. Silencioso, cirúrgico, paciente. Uma dívida aqui, uma perda ali, uma multa num momento errado, um empréstimo para cobrir outra dívida, até que a terra que sempre fora sua passou a existir no papel como garantia de algo que ele mal conseguia calcular. Afonso não entendia como havia chegado ali, mas estava ali. O juiz retomou a palavra, começou a anunciar os próximos passos processuais com a mesma voz de sempre. Denis não se mexeu. Horácio consultou brevemente o relógio. Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu. Não com barulho, não com urgência. Com a firmeza quieta de quem sabe exatamente onde está e o que veio fazer. 3 mulheres entraram. Ternos escuros, pastas volumosas, passo firme e sem pressa. A sala inteira virou a cabeça ao mesmo tempo, incluindo o juiz. A mais velha se adiantou e falou antes que qualquer um pudesse reagir. Excelência, solicitamos a palavra. Somos advogadas constituídas como assistentes da defesa e temos documentos que precisam ser apresentados antes que esta audiência prossiga. O juiz franziu a testa. Denis piscou 2 vezes e ficou imóvel. Horácio tirou o relógio do pulso devagar e o colocou sobre a mesa. Um gesto pequeno, mas os dedos estavam menos tranquilos do que antes. Afonso olhou para as 3 mulheres sem reconhecer nenhum rosto. Tentou entender o que estava acontecendo. Não conseguiu. Sentiu apenas que algo havia mudado na sala. Uma pressão diferente, como quando o tempo vira antes de uma chuva forte. Você não vê ainda, mas sente. E então a mais velha abriu a pasta. Afonso tinha 52 anos, quando Horácio Drummond bateu pela primeira vez no portão do sítio. Era um homem alto, bem vestido, com um carro que levantou poeira na estrada de terra e fez os cachorros latir por 10 minutos. Veio com um sorriso largo e palavras fáceis. Disse que admirava o lugar, disse que estava expandindo as propriedades na região, disse que tinha uma proposta justa. Afonso ouviu tudo com atenção, serviu água, agradeceu e recusou. Horácio não se abalou. Voltou 3 meses depois com uma oferta maior. Afonso recusou de novo, com as mesmas palavras calmas de sempre. Aquela terra não estava à venda. Nunca esteve. O pai havia plantado ali antes de morrer. A mãe havia envelhecido ali. A esposa Maria havia sido enterrada num cantinho sombreado perto da cerca do fundo. Não havia número que fizesse sentido colocar numa coisa assim. Horácio saiu sem discutir. E Afonso voltou para o trabalho sem imaginar que aquela conversa havia virado outra coisa completamente diferente. O que Afonso não sabia, e que Horácio sabia com precisão, era que os 12 hectares do sítio ficavam exatamente no meio de 2 propriedades que Horácio já controlava, e que embaixo daquela terra seca e difícil havia um aquífero subterrâneo de valor considerável. Quem controlasse o meio controlaria tudo. Era simples assim. E Horácio era um homem que resolvia coisas simples de forma eficiente. O primeiro golpe foi quase invisível.
O caminhoneiro que transportava a produção de Afonso havia anos sofreu um acidente numa curva conhecida. Saiu ileso, mas o caminhão foi uma perda total, e junto com ele, a carga de milho que Afonso havia colhido naquele mês. O homem sumiu sem pagar o prejuízo. Foi embora para outra cidade, e quando Afonso tentou localizá-lo, foi informado que ele havia encerrado o negócio. Não havia contrato assinado. Não havia como cobrar nada. Afonso engoliu o prejuízo e buscou outro transporte. Encontrou, a um custo maior do que antes. O segundo golpe veio pela cooperativa regional, que começou a pagar menos pela safra sem explicação clara. Afonso reclamou. Recebeu um papel cheio de termos técnicos que não entendia e uma promessa de revisão que nunca chegou. A diferença por sacas acumulou ao longo dos meses até se tornar um buraco que não fechava sozinho. O terceiro golpe foi o mais pesado, uma cerca derrubada num fim de semana. O gado do vizinho invadiu a lavoura de feijão que estava quase pronta para a colheita. 2 dias de pisoteio destruíram o que levara meses para crescer. Quando Afonso foi reclamar com o vizinho, Lindomar, homem quieto que havia comprado a propriedade ao lado 2 anos antes, sem que Afonso soubesse de quem, o homem apareceu com documentos que atribuíam a culpa ao próprio Afonso. Dizia que a cerca era responsabilidade da divisa que cabia ao sítio, que havia notificações enviadas, que Afonso havia ignorado. Os documentos tinham registro, data, tudo. Afonso nunca havia recebido nada, mas o papel dizia que sim. A multa que veio depois custou o que ele não tinha. Para pagá-la, um empréstimo. Para cobrir o empréstimo quando a safra seguinte também falhou, outro. E assim foi, tijolo por tijolo, com paciência e intenção, até que Afonso acordou um dia devendo mais do que a terra valia e sem entender direito o caminho que o havia trazido até ali. Foi sua sobrinha quem o ajudou a procurar um advogado. Ela pesquisou, perguntou, conseguiu 2 nomes. O primeiro cobrava mais do que Afonso podia pagar. O segundo era Denis Cavalcante. Preço acessível, escritório pequeno, palavras tranquilizadoras. Afonso contratou Denis com as últimas economias que tinha guardadas num envelope dentro da gaveta da cozinha. Apertou a mão do homem e sentiu, pela primeira vez em meses, que havia feito a coisa certa. O que ele não sabia era que Lindomar, o vizinho silencioso que havia chegado 2 anos antes, era homem de confiança de Horácio, e que Denis Cavalcante devia um favor a Horácio, não de dinheiro, mas do tipo que prende alguém pela consciência e não precisa ser dito em voz alta. Nos meses seguintes, Afonso ligava para Denis toda semana. Recebia respostas vagas, mas tranquilas. Prazos que estavam sendo trabalhados, recursos que estavam em análise, documentos que Afonso entregava e que nunca apareciam citados em nada. Quando perguntava se estava tudo bem, Denis dizia que sim. E Afonso, que havia passado a vida inteira confiando na palavra das pessoas, acreditava. Até a manhã daquela audiência, quando assistiu ao próprio advogado falar por 3 minutos sem dizer nada, e percebeu, com a clareza brutal de quem finalmente enxerga o que estava na frente o tempo todo, que havia sido entregue. Não por descuido, por intenção. A sessão havia sido suspensa por alguns minutos depois da entrada das 3 mulheres. O juiz pediu que os documentos fossem protocolados antes de prosseguir. Os advogados de Horácio cochichavam entre si com uma urgência que não estava ali antes. Denis continuava parado, os olhos fixos na mesa sem falar com ninguém. Afonso ficou sentado no lugar, a pasta de plástico ainda no colo, e olhou para as 3 mulheres que conversavam baixinho entre si do outro lado da sala. Não conseguia ouvir o que diziam, mas havia algo no modo como se moviam, com segurança, com propósito, com a calma de quem passou semanas se preparando para exatamente aquele momento, que fez algo dentro de Afonso relaxar 1 milímetro. Só 1 milímetro.
A mais nova das três olhou para ele por um segundo. Ele não reconheceu o rosto. Ela não sorriu. Apenas olhou. E havia naquele olhar algo que ele não conseguia nomear, mas que sentiu no peito. O juiz voltou à mesa. Bateu o martelo. Anunciou que os documentos seriam analisados e que a defesa teria a palavra. A mais velha das três mulheres se levantou, abriu a pasta e começou a falar. E o que saiu daquela boca nos minutos seguintes fez Horácio Drummond, pela primeira vez em muitos anos, parar completamente de escrever. O nome da advogada mais velha era Ana Cristina. Falava com voz firme, sem pressa, olhando para o juiz com a segurança de quem não está ali para pedir nada. Está ali para apresentar. A primeira coisa que colocou sobre a mesa foi um laudo técnico. 2 páginas, linguagem direta, assinatura de um perito registrado. O laudo analisava os documentos usados para responsabilizar Afonso pelo incidente da cerca. Aqueles mesmos papéis que Lindomar havia apresentado com datas e registros que pareciam perfeitos. O problema, explicou Ana Cristina com calma, era que a data de registro que constava nos documentos não batia com o sistema do cartório da cidade. Havia uma diferença de 11 dias. 11 dias que, no papel, simplesmente não existiam. O juiz parou de folhear os autos e olhou para o laudo com atenção. Um dos advogados de Horácio se inclinou para o outro e disse algo em voz baixa. O outro começou a escrever em ritmo acelerado. Horácio continuava olhando para frente, mas o papel que havia dobrado e guardado no bolso havia pouco voltou para a mão, sem que ele fizesse nada com ele. Denis, ao lado de Afonso, não se mexeu. Não fez perguntas. Não pediu esclarecimentos. Ficou parado como quem assiste a algo que já sabia que ia acontecer. Ana Cristina recolheu o laudo e deu a palavra para a irmã do meio. Beatriz era especialista em direito bancário, mais jovem que Ana, voz mais baixa, mas com a mesma exatidão nos gestos. Colocou sobre a mesa uma análise do primeiro empréstimo que Afonso havia contraído. Aquele que tomara para pagar a multa da cerca. Começou a ler em voz alta as cláusulas uma por uma, com uma paciência que tornava cada palavra mais pesada que a anterior. Havia ali condições que feriam diretamente a legislação de proteção ao produtor rural. Taxas calculadas de forma irregular, prazos que contradiziam o contrato original, uma cláusula de reajuste enterrada em linguagem técnica na página 7, que, na prática, tornava a dívida impagável dentro do prazo combinado. O juiz pediu que repetisse a última parte. Beatriz repetiu mais devagar. Na galeria, o homem que havia rido mais cedo estava quieto. A mulher que cochichava com o marido havia parado. O jornalista que tomava notas por indicação de Horácio olhava para o caderno à sua frente sem escrever nada. Afonso ouvia cada palavra tentando acompanhar. Não entendia todos os termos, mas entendia o suficiente para perceber que o buraco em que havia caído não tinha sido um acidente de má sorte. Havia sido escavado. Foi então que Denis se mexeu pela primeira vez em muitos minutos. Não para falar, não para se defender. Apenas cruzou os braços, virou levemente o corpo para o lado e passou a olhar para a parede, como quem tenta ocupar menos espaço na sala. Um gesto pequeno, mas Afonso viu. E aquele gesto, mais do que qualquer palavra que Denis havia dito ou deixado de dizer nos meses anteriores, confirmou tudo. Beatriz terminou sua parte e se sentou. A terceira irmã ainda não havia falado. Carla era a mais nova. Tinha uma pasta separada das outras, mais grossa, com uma etiqueta colada na capa que o juiz não conseguia ler da distância onde estava. Quando se levantou, fez algo diferente das irmãs. Não olhou para o juiz imediatamente. Olhou primeiro para Denis. Por 3 segundos exatos, olhou para ele em silêncio. Denis não devolveu o olhar. Então Carla se virou para o juiz e começou a falar. Disse que era especialista em ética processual.
Disse que havia identificado, ao longo da análise do caso, um padrão de conduta que ia além dos documentos adulterados e das cláusulas abusivas. Abriu a pasta e entregou ao juiz um dossiê encadernado. Dezenas de páginas organizadas com índice e marcadores coloridos. Enquanto o juiz folheava, Carla descreveu o conteúdo em voz alta para que toda a sala ouvisse. Havia registros de comunicação entre Denis Cavalcante e um intermediário com ligações diretas a Horácio Drummond. As conversas cobriam um período de 6 meses antes do início do processo. Havia também um histórico de movimentações financeiras, valores modestos, feitos de forma fracionada para não chamar atenção, mas que, somados, correspondiam a quase 3 vezes o valor que Afonso havia pago pelo serviço do advogado. E havia ainda um levantamento de outros 2 casos envolvendo propriedades rurais na mesma região, nos últimos 5 anos em que Denis havia atuado como defensor. Ambos com o mesmo resultado, ambos com os mesmos tipos de erro, ambos favorecendo o mesmo lado. A sala ficou em silêncio absoluto, não o silêncio de quem espera. O silêncio de quem acabou de entender algo e não sabe ainda o que fazer com isso. Denis não se defendeu, não abriu a boca. Ficou sentado com os olhos fixos na mesa, enquanto cada frase de Carla desmontava, peça por peça, o que havia levado meses para construir. Seu rosto não mostrava raiva nem surpresa. Mostrava a expressão vazia de quem sabia que aquele momento ia chegar e só estava esperando que passasse. Horácio, do outro lado da sala, havia se endireitado na cadeira. Os 2 advogados ao seu lado cochichavam. Ele olhava para a frente com uma expressão que tentava continuar sendo de controle, mas havia algo diferente agora. Uma tensão nos maxilares, uma rigidez nos ombros que não estava ali antes. O papel voltou para o bolso, desta vez com menos calma do que da primeira. O juiz terminou de folhear o dossiê, fechou devagar, colocou sobre a mesa. Afonso estava com as mãos entrelaçadas no colo, olhando para as 3 mulheres. Ainda não havia dito nada, ainda não havia reconhecido os rostos. Mas havia algo se mexendo dentro dele. Não alívio ainda, não vitória, nada tão claro quanto isso. Era mais parecido com a sensação de quem carregou um peso por tanto tempo que esqueceu como era não carregar. E, de repente, alguém toca no peso e ele sente pela primeira vez que talvez não precise segurar sozinho. O juiz olhou para Ana Cristina e perguntou se a defesa havia terminado sua apresentação inicial. Ana respondeu que não. Havia mais uma coisa a dizer. E dessa vez não era sobre documentos. O juiz assentiu com a cabeça e cruzou os braços sobre a mesa. Ana Cristina ficou de pé por um momento, sem abrir nenhuma pasta, sem pegar nenhum papel. Olhou para o juiz, depois para a sala, e então se virou lentamente para Afonso. Afonso a encarou sem entender. Tentou encontrar no rosto dela algo familiar. Não encontrou. Aquela mulher de terno escuro e pasta volumosa era uma estranha completa para ele. E mesmo assim, havia algo na forma como ela o olhava, direta, sem pressa, com um peso que não era de raiva nem de pena, que o fez ficar completamente imóvel. Ana abriu a boca e começou a falar. Disse que havia um tempo, muitos anos atrás, em que ela e suas irmãs moravam numa cidade do interior com a mãe, que a mãe era viúva, que elas eram 3 meninas, a mais nova com 8 anos, e que havia períodos em que o dinheiro simplesmente acabava antes do mês. Não porque a mãe fosse descuidada, mas porque o mundo tem uma forma muito eficiente de ser difícil para quem já está no limite. Disse que havia dias em que o jantar era o que sobrava do almoço, e dias em que não havia nem isso. A sala estava completamente quieta. Disse que naquele tempo havia um homem que morava perto, um sitiante simples de poucas palavras, que toda vez que colhia alguma coisa, separava uma parte e mandava para elas. Feijão, milho, abóbora, às vezes fubá. Sem avisar antes, sem explicar depois, sem cobrar nada.
Batia na porta, deixava a caixa na varanda e ia embora. Fazia isso há meses quando a mãe delas, Dona Conceição, foi até o sítio perguntar por que ele fazia aquilo. O homem respondeu que não era nada demais, que qualquer um faria o mesmo. Dona Conceição disse que não era qualquer um, que era ele. Ana parou por um segundo. Na galeria, uma mulher levou a mão ao rosto. O jornalista tinha o caderno fechado sobre os joelhos. Afonso ficou olhando para ela com os olhos arregalados e os lábios levemente abertos. A expressão de quem começa a reconhecer algo que estava enterrado fundo na memória. Uma tarde. Um portão. Uma mulher magra com 3 meninas de diferentes tamanhos atrás dela, a mais nova espiando de trás da saia. Ana continuou. Disse que a família foi embora alguns meses depois, que foram para uma cidade maior, que a mãe encontrou trabalho, que as 3 cresceram, estudaram, seguiram em frente. Mas que Dona Conceição nunca deixou de falar naquele homem, que contava a história para as filhas nos momentos em que o mundo ficava pesado, não para criar dívida, mas para lembrar que bondade existe, que tem forma, tem rosto, tem nome. Disse que o nome era Afonso, que ela havia encontrado esse nome numa nota pequena num portal do interior, quase invisível, sobre um processo de execução de dívida envolvendo um sitiante da região, que tinha lido de madrugada em São Paulo e ligado para as irmãs ainda naquela noite, que as 3 passaram semanas trabalhando nos horários que sobravam dos próprios casos, dormindo pouco, reconstruindo do zero a linha do tempo do que havia acontecido com ele, que o que encontraram era mais grave do que esperavam, mas que estavam ali. Afonso baixou a cabeça. Os ombros tremeram uma vez, só uma, e ele ficou assim, olhando para as próprias mãos, sem dizer nada. Não havia palavras para aquele momento, não porque faltassem, mas porque algumas coisas são grandes demais para caber em fala, e Afonso sempre soube disso. Na galeria, a mulher que havia levado a mão ao rosto não tirou mais. Outra pessoa pigarreou. Alguém que havia chegado achando que assistia a uma formalidade, agora ficava imóvel no banco, como se tivesse esquecido para onde ia. Horácio Drummond olhava para frente, sem escrever, sem mexer, com a expressão de alguém que calculou cada variável possível e encontrou uma que não estava em nenhuma conta. Um dos advogados dele se inclinou e disse algo em voz muito baixa. Horácio não respondeu. Não virou a cabeça. Ficou exatamente onde estava, olhando para o espaço à sua frente, e pela primeira vez, desde que a audiência havia começado, ele parecia genuinamente menor do que o espaço que ocupava. O juiz esperou alguns segundos antes de falar. Quando falou, a voz havia perdido um pouco da monocordialidade de antes. Perguntou se havia mais alguma coisa a ser apresentada. Ana disse que sim. Que além do testemunho pessoal, havia 3 declarações escritas de outras pessoas que haviam tido contato com Afonso ao longo dos anos. Vizinhos, um comerciante local, uma família que havia recebido ajuda dele durante uma seca particularmente dura, todas atestando o mesmo, um homem que nunca pediu nada, que ajudou quando não devia nada a ninguém e que havia sido destruído de forma sistemática por quem queria o que era dele. Entregou as declarações ao juiz. Então Beatriz pediu a palavra novamente. Havia um detalhe sobre as dívidas que precisava ser esclarecido antes que a sessão avançasse. Um detalhe que mudava completamente o cálculo do que Afonso devia, ou melhor, do que poderia ser contestado na origem. O advogado de Horácio, que havia cruzado os braços com um sorriso no início da audiência, estava agora com os cotovelos sobre a mesa e a testa levemente franzida. O outro escrevia com uma urgência que não escondia mais nada. E Horácio, o homem que havia chegado naquela sala com a calma de quem já conhece o placar, tirou pela 3ª vez o papel do bolso. Desta vez, o abriu. Leu alguma coisa. Dobrou de volta. Seus dedos não estavam tranquilos.
A sessão estava longe de acabar, e o que havia começado como a execução silenciosa de um homem velho estava se tornando minuto a minuto outra coisa completamente diferente. Mas Horácio ainda não havia dito sua última palavra, e o juiz ainda não havia decidido nada. O pior, para Afonso ou para Horácio, ainda estava por vir. Beatriz se levantou pela segunda vez com uma calma que contrastava com a agitação crescente do lado de Horácio. Colocou sobre a mesa uma segunda pasta, menor que a primeira, mas mais densa. Disse que havia um ponto específico nas dívidas de Afonso que precisava ser examinado com cuidado antes que qualquer decisão fosse tomada. Não era um detalhe técnico menor, era o centro de tudo. O primeiro empréstimo, aquele que Afonso havia contraído para pagar a multa da cerca, havia sido feito numa financeira regional com sede na cidade vizinha. Uma instituição pequena, pouco conhecida, que operava há 6 anos na região, atendendo produtores rurais com dificuldades de crédito nos bancos tradicionais. A taxa de juros era alta, mas não ilegalmente alta, pelo menos não na superfície. O problema estava em como os juros eram calculados. Havia uma metodologia enterrada nas páginas finais do contrato que transformava uma taxa aparentemente razoável em algo muito diferente quando aplicada ao prazo real da dívida. Beatriz explicou o mecanismo com paciência, usando números simples. O juiz acompanhou. Afonso acompanhou o suficiente para entender que havia sido enganado não só pelo que estava escrito, mas pelo que estava escondido no modo como estava escrito. O advogado de Horácio, que tomava notas, havia parado completamente. Olhava para Beatriz, com uma expressão que tentava ser neutra, mas chegava tarde demais. Então Beatriz virou a página e apresentou a parte que ninguém esperava. A financeira regional, aquela mesma que havia concedido o empréstimo abusivo a Afonso, tinha, nos registros societários, um sócio indireto. Uma empresa de participações sediada em outra cidade, com nome genérico e poucos registros públicos. E essa empresa, por sua vez, tinha entre seus administradores um nome que a sala toda conhecia. Beatriz não precisou dizer em voz alta. Entregou a página ao juiz, que a leu em silêncio. Horácio se mexeu na cadeira pela primeira vez em muitos minutos. Não muito. Só o suficiente para mostrar que havia sentido. O que aquilo significava era simples e devastador. A dívida que havia destruído Afonso não havia surgido de um banco qualquer, nem de uma instituição independente. Havia sido criada, ao menos em parte, dentro de uma estrutura que tinha ligação direta com o mesmo homem que queria sua terra. Afonso não havia caído numa armadilha do acaso. Havia caído numa armadilha que foi construída para ele. A sala absorveu aquilo em silêncio. Afonso olhou para Horácio. Horácio não devolveu o olhar. Ficou de frente, imóvel, com a expressão fechada de quem decidiu não dar mais nenhuma reação que pudesse ser lida por alguém. Mas seus advogados estavam em colapso silencioso. Um deles se levantou discretamente, saiu pela lateral da sala, segurando o celular, e não voltou por vários minutos. O outro continuou na mesa, mas havia parado de escrever e ficava olhando alternadamente para Beatriz e para o juiz com a expressão de quem refaz cálculos e não encontra saída em nenhum deles. O juiz fez uma pausa. Pediu alguns minutos para revisar os documentos apresentados até ali. A sala ficou suspensa naquele silêncio estranho de quando o tempo parece andar mais devagar do que deveria. Foi nesse intervalo que Denis finalmente se mexeu. Não para falar com Afonso, para pegar sua pasta fina, levantá-la da mesa e colocá-la sobre os joelhos, como quem está prestes a ir embora. Afonso olhou para ele. Denis continuou sem devolver o olhar. Os olhos fixos na frente, a pasta no colo, quieto como uma pessoa que já encerrou sua parte numa história e só espera que alguém abra a porta. Afonso virou o rosto de volta para a frente. Havia algo naquele gesto.
Na frieza calculada de Denis, na pasta fina que nunca tinha documentos suficientes, nos meses de respostas vagas e prazos que não existiam, que era mais difícil de engolir do que tudo que Horácio havia feito. Porque Horácio era um inimigo declarado, mesmo que silencioso. Denis havia sido contratado para ser seu defensor, havia apertado sua mão, havia dito: "Pode deixar comigo." Aquilo doía de um jeito diferente. O juiz levantou a cabeça dos documentos e olhou para a sala. Disse que os materiais apresentados levantavam questões sérias que precisariam de análise aprofundada e que a audiência seria suspensa para uma nova data, mas que, antes de encerrar, perguntou se havia mais alguma coisa. Ana Cristina se levantou, disse que sim, que havia uma última apresentação e que pedia licença para que Carla fizesse uso da palavra mais uma vez, não sobre documentos novos, mas sobre um padrão que só ficava visível quando tudo era colocado junto. O juiz assentiu. Carla se levantou, abriu a pasta grossa pelo meio, direto numa seção marcada com uma tira vermelha, e começou a descrever o que as três haviam encontrado quando colocaram lado a lado os dois casos anteriores de Denis, o caso de Afonso, e o histórico de propriedades que Horácio havia adquirido na região nos últimos 8 anos. O padrão era claro, sempre a mesma sequência. Pressão financeira construída aos poucos, dívida com instituição ligada indiretamente a Horácio, defensor escolhido que atuava para perder, execução silenciosa. Afonso não era o primeiro. Era o terceiro que elas haviam conseguido documentar, e possivelmente não era o último. O advogado de Horácio, que havia saído com o celular, voltou para a sala. Sussurrou algo no ouvido do colega. Os dois trocaram um olhar. Horácio estava imóvel, não com a imobilidade tranquila do começo da audiência, aquela postura de quem controla tudo e não precisa se mexer. Era uma imobilidade diferente agora, ou de quem percebeu que se mexer em qualquer direção vai piorar as coisas, e que a melhor estratégia que resta é não dar mais nada para ser lido. Mas havia um problema. O juiz havia lido os documentos. A sala havia ouvido tudo. E Carla ainda estava de pé, com a pasta aberta, olhando para o juiz com a expressão de quem tem mais uma coisa a dizer, a mais importante de todas, e vai dizer independente do que aconteça nos próximos segundos. Horácio sabia o que vinha aí. E pela primeira vez naquela manhã, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Carla fechou a pasta devagar, não porque havia terminado, mas porque o que viria a seguir não precisava de papel nenhum. Pediu licença ao juiz para uma declaração pessoal. O juiz, que havia passado a última hora ouvindo, com uma atenção cada vez mais concentrada, concordou com um gesto simples da cabeça. Carla respirou fundo e se virou para Afonso. A sala inteira acompanhou o movimento, cabeças virando devagar, como quando alguém aponta para algo no horizonte e todo mundo olha ao mesmo tempo sem combinar. Afonso estava com as mãos sobre a mesa, imóvel, com aquela expressão que ele carregava desde o começo da manhã. O rosto de quem já passou pelo cansaço e chegou do outro lado, num lugar onde as coisas simplesmente são o que são. Carla começou a falar com voz firme, sem tremor, mas com um peso que não era de raiva nem de discurso, era de algo verdadeiro, sendo dito em voz alta pela primeira vez. Disse que havia uma época em que ela tinha 8 anos e passava fome de verdade. Não a fome de quem pulou uma refeição. A fome de quem deita e não sabe se amanhã vai ter o que comer. Diz que a mãe fazia o que podia, mas havia semanas em que o que podia não era suficiente. Que havia dias em que as 3 irmãs dividiam o que sobrava do almoço para o jantar, e dias em que não havia nem isso para dividir. Disse que nesse tempo, sem aviso, sem explicação, uma caixa aparecia na varanda. Sempre a mesma coisa: feijão, milho, às vezes fubá, às vezes uma abóbora ou um punhado de quiabo, sem bilhete, sem nome. A mãe descobriu quem era depois de algumas semanas,
um sitiante vizinho, homem quieto, que simplesmente havia notado e decidido fazer alguma coisa a respeito. Quando Dona Conceição foi agradecer, o homem disse que não era nada, que qualquer um faria o mesmo. A mãe respondeu que não, que ela havia aprendido naqueles anos difíceis que a maioria das pessoas vê e passa, que fazer alguma coisa quando não é obrigado, quando ninguém está olhando, quando não tem nenhum benefício em troca, isso não é qualquer um. Carla parou por um segundo. Na galeria, o silêncio havia mudado de textura. Não era mais o silêncio tenso de quem espera uma revelação jurídica. Era outro tipo, mais quieto, mais fundo, o silêncio de quando algo verdadeiro pousa no meio de uma sala e as pessoas não sabem bem o que fazer, mas sabem que não devem se mexer. Carla continuou. Disse que a família foi embora alguns meses depois, que cresceu, que estudou, que construiu uma vida, mas que Dona Conceição nunca havia deixado de contar aquela história, não como dívida, não como obrigação, mas como exemplo, como prova de que havia gente assim no mundo, gente que ajuda sem calcular o retorno, gente que enxerga o outro quando o outro está invisível. Disse que quando Ana ligou de madrugada com o nome do processo, ela reconheceu o nome imediatamente. Afonso, o mesmo nome que havia aparecido em tantas conversas de domingo na casa da mãe. O mesmo nome que Dona Conceição pronunciava com uma gratidão que não diminuía com o tempo. Carla olhou diretamente para ele e disse que se havia uma dívida verdadeira naquela sala, ela não estava onde todo mundo pensava, que a dívida não era de Afonso, a dívida era delas, e que elas haviam vindo pagá-la, não com dinheiro, mas com o único recurso que tinham e que valia alguma coisa naquele momento: o conhecimento, o tempo e a determinação de 3 mulheres que não iam deixar aquilo acontecer. Afonso abaixou a cabeça. Os ombros desceram devagar, não de derrota, mas do jeito que os ombros descem quando um peso que estava lá faz tempo finalmente encontra um lugar para pousar. Ficou assim por alguns segundos, olhando para as próprias mãos sobre a mesa e não disse nada, porque não havia nada a dizer. Na galeria, a mulher que havia levado a mão ao rosto chorava em silêncio agora. O homem ao lado dela olhava para o chão com os olhos brilhando. O jornalista que estava ali para contar a história do jeito que Horácio queria, ficava com o caderno fechado sobre os joelhos, sem abrir, sem escrever, sem fazer nada. Horácio continuava imóvel. Mas havia algo diferente agora no modo como estava imóvel. Não era mais contenção estratégica. Era o tipo de quietude de quem foi reduzido, de quem chegou à sala como o homem mais poderoso do espaço e se viu, minuto a minuto, tornando-se apenas mais uma pessoa sentada numa cadeira. Seus 2 advogados cochichavam com urgência. Um deles escrevia algo num papel e empurrava na direção de Horácio. Ele leu. Não respondeu. O juiz olhou para Ana Cristina e perguntou se a defesa havia concluído. Ana disse que sim. O juiz juntou os documentos à sua frente, bateu levemente as bordas contra a mesa para alinhar as folhas. Um gesto pequeno, mecânico, mas que soou alto naquele silêncio, e anunciou que a audiência seria suspensa para análise aprofundada de tudo que havia sido apresentado. Disse que a decisão sobre a suspensão da execução e a validade das dívidas seria comunicada em prazo breve. Disse também, com uma firmeza que não estava na voz no começo da manhã, que os elementos apresentados apontavam para irregularidades que extrapolavam o escopo daquele processo e que seriam encaminhados para as instâncias competentes. Bateu o martelo. A sala começou a se mover. Cadeiras arrastando, vozes retomando, o ruído comum de pessoas voltando à vida normal depois de algo que não era normal. Denis pegou a pasta do colo, se levantou sem olhar para Afonso e caminhou para a saída com passos rápidos. Não disse nada. Não olhou para trás. Atravessou a porta lateral e desapareceu.
E havia naquela saída apressada toda a confissão que ele nunca havia feito em voz alta. Afonso ficou sentado por mais um momento, depois que a maioria havia se levantado. Olhou para o espaço à frente. A mesa do juiz agora vazia, as cadeiras vazias do outro lado, a sala que havia sido o centro do mundo por algumas horas e que agora voltava a ser apenas uma sala. Então Ana Cristina se aproximou e parou ao lado dele. Afonso levantou os olhos, olhou para ela por um longo segundo, e desta vez havia reconhecimento. Não do rosto adulto, mas de algo por trás do rosto. A menina que espiava de trás da saia da mãe. Os olhos que eram os mesmos, só que maiores agora, só que carregando tudo que os anos colocam dentro de uma pessoa. Ela não disse nada. Só pousou a mão no ombro dele por um momento. Ele a sentiu uma vez, devagar. E lá fora, naquela tarde comum de interior, a terra de Afonso continuava exatamente onde sempre esteve, esperando por ele. Mas o que o esperava quando chegasse lá ainda dependia de uma decisão que não havia sido tomada. A decisão chegou numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois da audiência. Ana ligou para Afonso antes mesmo de ele terminar o café. Ele estava na varanda, olhando para a terra como fazia toda manhã. O mesmo gesto de sempre, a mesma paisagem de sempre, só que nas últimas semanas carregada de um peso diferente, o peso de quem não sabe se aquilo que está olhando ainda vai ser seu amanhã. Ela falou devagar, com cuidado, como quem sabe que a notícia é boa, mas quer ter certeza de que a pessoa do outro lado está ouvindo cada palavra. A execução havia sido suspensa. A dívida do primeiro empréstimo havia sido declarada parcialmente nula pelas cláusulas abusivas comprovadas. O saldo restante, o que sobrava depois de retirar o que era ilegal, havia sido quitado pelas 3 irmãs antes mesmo de o documento ser assinado. A terra de Afonso continuava sendo sua, inteira, sem pendências. Afonso ficou em silêncio por alguns segundos do outro lado da linha. Depois disse, obrigado com a voz de quem tem muito mais para dizer, e não encontra como. Ana disse que não tinha nada a agradecer. Ele disse que tinha. Ela deixou passar. E os dois ficaram em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido porque já tem tudo dentro dele. Mas a história não havia terminado ali. Nos dias que se seguiram, algo que Horácio Drummond nunca havia calculado começou a acontecer. As pessoas que ele havia silenciado ao longo dos anos, uma por uma, pararam de ficar quietas. Um produtor rural que havia perdido suas terras 2 anos antes e nunca entendera como procurou as irmãs por conta própria, depois de ouvir o que havia acontecido na audiência por um conhecido que estava na galeria. Uma ex-funcionária de cartório que havia testemunhado irregularidades e ficara calada por medo, veio com documentos guardados numa pasta no fundo de um armário. Documentos que ela dizia carregar há 3 anos, esperando o momento certo. Um antigo funcionário de uma das propriedades de Horácio, que havia sido demitido sem motivo claro e que guardava informações sobre movimentações de terra que nunca havia tido para quem contar, encontrou, finalmente, para quem contar. O caso que havia começado como a execução silenciosa de um homem velho se tornou uma investigação de alcance regional. E o nome de Horácio Drummond, que por décadas havia significado poder e influência naquela região, passou a significar outra coisa. A decisão sobre Denis Cavalcante veio antes. A licença foi suspensa imediatamente após a notificação ao Conselho de Ética da categoria. Ele respondeu por violação do dever de lealdade ao cliente e por conduta processual fraudulenta. Na única entrevista que concedeu a um portal pequeno sem muito alcance, disse que havia feito escolhas erradas sob pressão. O conselho não considerou isso suficiente. Denis nunca mais voltou a exercer a advocacia, e o silêncio que havia vendido a Horácio custou tudo o que havia construído.
Para Horácio, a queda foi mais lenta e, por isso, mais completa. Os bens foram bloqueados durante a investigação. Os advogados de terno caro pediram desligamento do caso quando ficou claro que não havia saída. Os dois, em datas diferentes, com justificativas diferentes, mas com o mesmo resultado. Horácio ficou sozinho. A propriedade vizinha a de Afonso, aquela mesma terra que Horácio havia passado anos tentando unir ao seu território, foi leiloada para cobrir indenizações. Vendida em leilão público, aos pedaços, por um valor abaixo do mercado. O aquífero que estava embaixo continuou lá. Só que agora não pertencia a mais ninguém que pudesse usá-lo como instrumento de poder. Na última audiência, antes da sentença final, Horácio entrou na sala sem advogado ao lado, sentou na cadeira de réu, ajeitou o paletó, desta vez não era de terno caro, era um terno comum, um pouco largo nos ombros, e olhou para a frente. A sala estava mais cheia do que na primeira audiência. Havia mais pessoas na galeria, mais rostos, mais olhos acompanhando. Ninguém riu, mas ninguém pediu silêncio também. Havia apenas a atenção quieta de quem veio ver algo que havia esperado tempo demais. O juiz leu a sentença em voz alta. Cada parágrafo era uma conta que fechava. Os documentos adulterados, a estrutura financeira criada para aprisionar devedores, o padrão de conduta documentado em múltiplos casos, o uso sistemático de intermediários para manter distância das ações diretas. Horácio ouviu tudo com os olhos fixos, num ponto à frente, sem mexer, sem piscar com frequência, com a expressão vazia de quem já passou pela parte mais difícil, que não é a sentença, mas o momento em que percebe que não há mais nada a controlar. Quando o martelo bateu pela última vez, a sala ficou quieta por um segundo inteiro. Depois as pessoas começaram a se levantar, a falar, a se mover. E Horácio ficou sentado por um momento a mais, sozinho na cadeira, no meio do movimento ao redor, menor do que qualquer espaço que havia ocupado nos últimos 30 anos. Afonso não estava na sala naquele dia. Estava na terra. Era uma manhã comum de interior, com o sol ainda baixo e o ar fresco da madrugada ainda presente nas folhas. Ele havia acordado antes do sol como sempre, tomado o café como sempre e saído para o terreiro como sempre. Só que desta vez sem o peso, sem a conta que não fechava, sem a audiência que se aproximava, sem o medo silencioso que havia morado dentro dele por 4 anos. Abriu o portão, andou até o meio do terreiro e ficou parado olhando para a própria terra. Não havia nada de extraordinário naquele gesto. Era o mesmo homem, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa de sempre. A terra era a mesma terra seca e difícil de sempre. O céu era o mesmo céu. Mas havia algo diferente no modo como tudo aquilo cabia dentro dele, mais fundo, mais inteiro, como quando uma coisa que estava solta finalmente encaixa no lugar certo. 2 semanas depois, Ana, Beatriz e Carla foram visitá-lo. Trouxeram Dona Conceição. Ela havia envelhecido. Cabelos completamente brancos, passos mais lentos, mas os mesmos olhos de sempre, aqueles olhos que Afonso havia visto pela última vez numa tarde de muitos anos atrás, quando ela veio agradecer pelas caixas de feijão e ele disse que não era nada. Quando ela desceu do carro e o viu parado na entrada, parou por 1 segundo, depois caminhou até ele sem pressa. Não disse nada, só segurou as mãos dele com as 2 mãos e ficou assim. Afonso deixou. O encontro aconteceu na varanda, com café coado na hora e a sombra da tarde avançando devagar sobre o terreiro. Dona Conceição ficou quieta na maior parte do tempo, como quem está saboreando algo que esperou muito para ver. As 3 irmãs contaram pedaços da investigação, dos documentos, das semanas sem dormir. Afonso ouviu com atenção. Perguntou algumas coisas, agradeceu de modos diferentes, com palavras, com café, com o silêncio de quem não sabe como retribuir, mas quer deixar claro que não esquece. Em algum momento,
Beatriz perguntou se ele havia pensado em fazer algo diferente com a terra, vender, arrendar, descansar um pouco. Afonso olhou para o terreiro por um momento. Disse que não, que ia plantar. Disse aquilo com a simplicidade direta de quem nunca aprendeu a falar em rodeios, e havia na frase tudo o que precisava ser dito. Que ele não havia segurado aquela terra por teimosia. Havia segurado porque era o único lugar no mundo que ainda guardava quem ele havia sido, quem havia perdido e quem ainda era. E agora que estava segura, o que fazia sentido era o único que sempre havia feito: trabalhar. Ana sorriu. Dona Conceição fechou os olhos por um segundo, com a expressão de quem ouve exatamente o que esperava ouvir. A tarde foi passando sobre aqueles 12 hectares secos e difíceis que um homem havia recusado a entregar, não por orgulho, mas porque algumas coisas não têm preço, e tentar colocar preço nelas é a primeira mentira de quem quer tomar o que não é seu. Afonso nunca cobrou nada de ninguém. Nunca esperou retorno. Nunca imaginou que as caixas de feijão e milho que mandava sem alarde iriam um dia voltar para ele na forma de 3 mulheres de terno entrando por uma porta quando todo mundo já havia decidido que estava tudo perdido. Mas o mundo, naquela tarde, havia decidido pagar, e ele havia plantado bem,